Olá pessoal, estamos aqui de volta, nosso módulo 2. Vamos começar então a analisar as questões relacionadas aqui à teoria das relações humanas. Questão número 10, questão da SES Gran Rio, DNPM, Gestão Institucional 2006. A teoria das relações humanas originou-se da experiência de Hawthorne e acabou por abrir uma fresta nos padrões mecanicistas da teoria clássica da administração. Pode-se, então, afirmar que a teoria das relações humanas... Vamos lá, pessoal. O que ele está querendo saber aqui? Se a gente sabe o que afinal, o que é relacionado à teoria das relações humanas. Então, aqui, beleza, ele está falando da experiência de Hawthorne. Vamos dar uma olhada então nas alternativas e ver como é que a banca está pedindo isso. Alternativa A, enfatiza as pessoas. B, prioriza tarefas e tecnologias. C, acentua a divisão do trabalho. D, apresenta clara separação entre linha e staff. E E, centraliza a autoridade. Pessoal, tranquilo para a gente que já estudou, nossa alternativa logo diretamente é a A, ou seja, grande contribuição que trouxe a teoria das relações humanas. O próprio nome diz, né, gente? Relações humanas, ou seja, enfatiza as pessoas. No caso aqui, a B, prioriza tarefas e tecnologia, seria mais relacionado à administração científica. A C, acentua a divisão do trabalho, também relacionado à administração científica. Apresenta clara separação entre linha e staff, isso não tem nenhuma relação com a teoria de RH, das relações humanas. E centraliza a autoridade é exatamente o contrário. Ela diz exatamente para que exista um processo mais participativo ali, que exista uma supervisão mais cooperativa, ou seja, não tem nada a ver. Então, tranquila essa questão. A alternativa correta é a letra A. Vamos partir aqui para a nossa próxima questão. Questão número 11, questão do CESP, Ministério do Trabalho e Emprego, Administração 2008. Um marco na abordagem clássica da administração foi a experiência de Hawthorne, que buscou enfatizar a importância das condições do ambiente de trabalho para obter a maior eficiência e racionalização das tarefas. Pessoal, vamos lá. Questão do CESP, sempre vamos dar uma releitura, ver se a gente entendeu bem o que ele está pedindo. Tá? O marco na abordagem clássica foi a experiência de Hawthorne, que buscou enfatizar a importância das condições do ambiente de trabalho para obter a maior eficiência e racionalização das tarefas. Gente, a experiência de Hawthorne realmente busca analisar as condições do ambiente de trabalho, mas não para racionalização do trabalho, não. Ou seja, buscando maior eficiência, também discutível, mas principalmente não é isso, a racionalização das tarefas não é a preocupação da experiência de Hawthorne. A experiência de Hawthorne liga com o quê? Com os grupos, com a interação entre as pessoas, os grupos informais. Ou seja, gente, não lida com racionalização de tarefa nenhuma. Isso seria mais relacionado com a administração científica. Então, essa questão está incorreta. Questão não faz sentido. Vamos para a nossa próxima questão, questão da ESAF, Agência Nacional de Águas, Analista Administrativo, 2009. A Escola das Relações Humanas diferencia-se por ideias centrais das quais originaram-se críticas implacáveis contra o Homo economicus, modelo elaborado pela escola clássica. Analise as afirmações abaixo e selecione a opção que representa o resultado de sua análise. Vamos lá, gente. A primeira aqui. Na escola das relações humanas, o homem é apresentado como um ser que não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas.
Então vamos lá, gente. Na Escola de Relações Humanas, o homem é apresentado como um ser que não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas, ou seja, fora daquele sistemas do homo econômicos. Então, gente, ela está correta, está verdadeira. Essa alternativa está ok. Vamos ver as outras aqui. Na Escola das Relações Humanas, o homem não é condicionado pelo sistema social e sim pelas demandas biológicas. Pessoal, é o contrário. Ou seja, ele é sim condicionado pelo sistema social. É exatamente isso que a escola diz, que o nosso comportamento é determinado pelo comportamento do grupo, pelas normas, pelas regras do grupo. E o contrário, né, gente? O que disse a teoria o experimento de Hawthorne? Que os aspectos psicológicos são mais importantes do que os fisiológicos. Ou seja, pessoal, que mais importante do que as demandas biológicas eram exatamente as demandas psicológicas e, assim, o homem sim é condicionado pelo sistema social. Essa alternativa está incorreta. E vamos para a terceira nossa aqui. O modelo da escola das relações humanas é o homo complexus, devido à complexidade de suas necessidades. Pessoal, o modelo da Escola das Relações Humanas é o homo social. O homo complexus, ele deriva de uma outra teoria que a gente vai ver depois, que é a teoria da contingência. Então, gente, essa aqui também está incorreta. Como a gente viu, a primeira aqui estava correta, as outras duas incorretas, então vamos buscar aqui, a nossa alternativa é a alternativa C, que é o gabarito da questão. Ok, pessoal? Vamos aqui começar a ver, então, teoria dos sistemas. Teorias do sistema, gente, basicamente foi a primeira teoria que começou a analisar exatamente o que a gente chamou de sistema aberto, ou seja, que vê as organizações pelo mesmo prisma como são vistas a natureza, os seres vivos, ou seja, essa teoria, na verdade, ela foi trazida da biologia. E ela, na verdade, ela vê o que, gente? Ela começa a analisar que, na verdade, as empresas elas não estão no vácuo, elas não estão isoladas do resto da economia, da sociedade. Então, começa a analisar o quê? Que, na verdade, cada organização é um sistema e um sistema que se relaciona com diversos outros sistemas. Tá? Então, na verdade, o que ela diz? Que o modelo é um modelo de sistemas abertos, ou seja, que troca informação, troca energia, troca recursos com o meio ambiente externo. E é o que, gente? Cada sistema é um sistema complexo com partes interrelacionadas, ou seja, o setor de RH depende, em certo aspecto, do setor de vendas. O setor financeiro necessita do setor de contabilidade, ou seja, as partes elas têm que se interrelacionar, elas têm que trocar informação para que aquela organização consiga funcionar. E, além de estar as partes se interrelacionando, também a empresa se troca informação, ou seja, há uma troca de informação, de energia, de recursos com o meio externo. Tá? Ou seja, ela vê exatamente o que? Entende essa interdependência, ou seja, de que cada setor, um depende do outro, e que, além disso, você tem
para aquela empresa funcionar, muitas vezes você precisa que aquele setor funcione da economia. Ou seja, que não basta muitas vezes aquela empresa se preocupar com seus aspectos internos, quando, por exemplo, imagina uma grande empresa, uma Petrobras, ela vai operar, por exemplo, é descoberto um poço de petróleo vamos imaginar um lugar qualquer, por exemplo, na Ilha de Marajó. Se eles querem implantar um grande complexo, por exemplo, nesse local, eles têm que se preocupar com outros aspectos que muitas vezes não estão relacionados diretamente à empresa. Como, por exemplo, se tem escola nessa região, se tem hospital, se aquela digamos assim, localidade tem pessoas que podem trabalhar, se tem infraestrutura na região, ou seja, diversos aspectos. Por exemplo, se é um outro país, se a legislação pode ser mudada, se o aspecto político daquela região comporta aquele investimento, ou seja, entender que, na verdade, você não pode se preocupar única e exclusivamente com como funciona a tua empresa. Que você tem que entender o quê? Como que ela vai se relacionar e como que ela vai... quais são as relações de interdependência que existem entre essa empresa, essa organização e o resto da sociedade como um todo. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, quais foram as contribuições da teoria de sistemas? Uma coisa que mostrou, gente, é que não tem solução perfeita, ou seja, que não existe uma maneira só de administrar, uma receita de bolo, como se diz na administração, ou seja, não tem como você padronizar uma maneira de administrar, ou como tudo, digamos assim, uma maneira que se você fizer aquilo, vai dar certo em qualquer caso. A outra grande contribuição foi que inseriu o ambiente externo dentro do contexto, ou seja, você passou a pensar a organização não só voltado para dentro, autorreferenciada, como a gente diz, mas se preocupando com essa troca de energia, de informação com o ambiente externo. E essa teoria acaba depois levando a teoria que a gente vai ver depois, que é a teoria das contingências, ou seja, essa ideia de que você deve, na verdade, ter uma percepção, uma sensibilidade para adaptar as soluções que existem administrativas a cada caso. Ou seja, que cada caso tem que ser analisado com o seu contexto e cada ferramenta tem que ser utilizada, cada solução, de acordo com uma realidade e não você padronizar que isso seja feito tudo igual, sempre independente do tamanho da empresa, independente de como a empresa, do setor que ela opere e por aí vai. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, gente. No caso de concursos, que é o nosso foco, que é a nossa preocupação, a gente tem que se preocupar principalmente com esse vocabulário da teoria de sistemas, que é muito cobrado. As bancas adoram cobrar esse vocabulário e isso aqui, principalmente esses termos aqui que eu botei, são muito recorrentes. Então vamos analisar um a um, gente, para vocês não se embananarem com isso, não errarem mais questão que peça a teoria dos sistemas. O primeiro termo, gente, é o termo do feedback. Feedback, gente, na verdade, nada mais é do que o retorno. Retorno do que, gente? Na hora que a gente está falando de sistemas, o que é um sistema? Existe uma entrada, um processamento, agrega-se valor a alguma coisa, algum produto, vai sair um produto daqui. Ou seja, você entra material, informação, gente, isso é trabalhado aqui, agrega-se, digamos assim, valor a isso aí, sai um produto. E existe um retorno, ou seja, existe uma informação. Esse produto ficou bom, esse produto, digamos assim, vendeu, teve qualidade, ou seja, o feedback é exatamente essa retroalimentação. Ou seja, esse retorno do resultado daquele sistema, daquela organização. Então, o feedback é fundamental, porque se você não tem informação de como está funcionando aquela tua empresa, como é que você vai corrigir? Ou seja, a gente vai falar depois, quando a gente falar de controle, o controle é fundamental. Se você não mede resultado, você, na verdade, você não está dirigindo. É como se fosse, imagine você dirigir de olhos fechados. Seria impossível, não é verdade? Você ia bater no primeiro poste que aparecesse. Por quê? Porque você não está tendo exatamente esse retorno, essa retroalimentação que o teu olho te dá. Então, na verdade, o feedback, ele funciona exatamente para isso. Ele é o teu,
retorno, ele é, digamos assim, a resposta que você está tendo, digamos assim, quais são os resultados que estão saindo desse teu sistema, tá? O segundo seria o da sinergia. Pessoal, sinergia ou processo sinérgico é muito falado na administração. Por quê? Porque, digamos assim, sinergia envolve toda hora que a gente vai ter, por exemplo, uma fusão de empresas, uma empresa vai fazer uma parceria com outra, o que está se buscando é exatamente essa sinergia, que é o quê? Não sei se vocês já ouviram falar do famoso 2 mais 2 igual a 5. Ou seja, é óbvio que você vai falar, Rodrigo, está doido? Eu estudei matemática quando era pequenininho e não era assim não. Eu sei, gente. O processo sinérgico, ele exatamente diz isso. Ou seja, que o todo é maior do que a soma das partes. E eu não fiquei doido ainda não. Vamos lá, vou explicar. Pessoal, vamos imaginar... Deixa eu abrir uma página aqui. Isso. Vamos imaginar, por exemplo, que duas pessoas vão trabalhar juntas, tá? Então, por exemplo, eu aqui e, por exemplo, o Paulo aqui, amigo meu. Se eu for fazer, por exemplo, uma parede em um dia e o Paulo faz 2 paredes em um dia, em teoria, se a gente fosse trabalhar junto, o que você diria, digamos assim, que eu mais ele, nós faríamos 3 paredes por dia, concorda? Ou seja, eu consigo fazer uma, ele consegue fazer 2, nós dois somados a gente conseguiria fazer 3. O que a sinergia diz é o seguinte, quando existe sinergia, então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou mais fraquinho, mas eu sou inteligente, eu consigo ali juntar aquele material mais rápido, o Paulo já é fortão, ou seja, a gente se complementa. Imaginamos que eu, junto com ele, em vez de fazer 3, a gente conseguisse fazer 4 paredes por dia. Ou seja, em vez da gente simplesmente somar os resultados, a gente consegue fazer mais do que a gente faria separado. Tá? Ou seja, eu separado e ele separado, a gente teria feito 3 paredes. E a gente junto faria 4. Ah, você vai me perguntar, Rodrigo, tudo bem, mas como é que isso funciona numa empresa? Ou seja, como isso aí muito bem, você me deu uma historinha bonitinha de parede e tal, mas como é que isso funciona? Gente, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que esteja comprando outra. Então, por exemplo, a gente tem uma grande empresa de cerveja que resolva comprar uma empresa de refrigerante. É um caso comum aí que a gente já viu várias vezes, né? Então você imagina, por exemplo, tanto a empresa de refrigerante que foi comprada, quanto a empresa de cerveja, tem um setor de venda, não é verdade? Tem um vendedor que vai lá nos supermercados, no restaurante, que vai vender aquela cerveja, aquele refrigerante, não é? Então vamos imaginar aqui a empresa de refrigerante e a empresa de cerveja. Vão se juntar na empresa ABC aqui. Agora pensa bem, gente. Vamos imaginar que essa aqui ela tem uma receita de 150 milhões. E essa aqui tem uma receita de 300 milhões, tá? Anual. Essa aqui, a empresa de cerveja, tem uma despesa de 200. Então, ela tem uma lucratividade de 100 milhões. Tranquilo, né, gente? Já essa aqui tem também uma despesa de 100 milhões. Com uma lucratividade, então, de 50. Agora, pessoal, vamos pensar uma coisa. Na hora que a empresa de cerveja se juntar com a de refrigerante, elas duas vão atender, vendem os produtos no mesmo lugar, não é verdade? Ou seja, a partir do momento que você tinha uma equipe de vendas da área de refrigerante e uma equipe de vendas da empresa de cerveja, na hora que você junta essas empresas, elas passam a ser uma empresa só.
Então, claro que você vai ter uma equipe de venda só. Então, a partir do momento que elas se juntam, você, por exemplo, tira o custo uma equipe de vendas. Então, em vez de ter duas, agora você passou a ter uma equipe de vendas só. Pensa bem, você vai precisar ter 2 setores de contabilidade? Não, você deixou de ser duas empresas, passou a ser uma empresa só. Ou seja, você corta uma equipe de vendas, um setor de contabilidade. Ou seja, vocês já começaram a entender o que eu estou querendo dizer, não é verdade? Ou seja, em vez de 2 depósitos, vocês vão passar talvez a ter 1 depósito. O custo, gente, vai se reduzir. Não necessariamente mudando o quê? O número de cervejas e refrigerantes vendidos. Ou seja, vamos imaginar que em vez daquilo, a gente somaria. As empresas somadas teriam uma receita de 450 milhões, e em vez de 300 milhões, seria 100 mais 200 aqui, 100 de uma mais 200 da outra, ela teria, vamos lá, vou ver aqui, 250, para ficar a conta fechando aqui. Ou seja, a despesa de 250, porque eu consegui o quê? Cortar custos. Com isso eu teria uma lucratividade de 200 milhões, em vez do que seria 150, ou seja, 100 de uma mais 50 da outra. Esse processo, gente, é o que a gente chama de sinergia. Ou seja, a partir do momento que você conseguiu juntar 2 empresas, como elas são complementares de alguma forma, como elas juntas, elas conseguem atingir ou o mesmo resultado com menos custo, ou mais resultado com o mesmo custo, houve o quê? Sinergia. Ok, gente? Então o processo cinético sempre lembra disso. 2 mais 2 igual a 5. Ou seja, a soma daqueles fatores dá um quê? Um resultado maior do que aqueles fatores separados. Ok, pessoal? Então vamos voltar lá. Sinergia, então, gente, processo sinérgico é sempre quando ocorre. Você junta 2 partes que separadas dariam menos do que o todo quando elas se somam, tá? Vamos lá para o próximo termozinho importante, o conceito de holismo, gente. Quando a gente fala holismo, é como se a gente estivesse tentando explicar para as pessoas de que, na verdade, aquilo ali tudo está interconectado, aquilo ali tudo é um todo. É muito comum a gente falar disso quando a gente fala do meio ambiente. Ou seja, olha, fulano, não joga lixo na praia, porque isso aí vai fazer com que os peixes vão morrer. Ou seja, e aí o peixe morrendo, o pescador vai ficar sem emprego. Ou seja, tudo está interconectado. Então, na verdade, você tem que entender que uma mudança num lugar vai acabar afetando o outro. Tá? Então, holismo, gente, é bem tranquilo, ou seja, muitas vezes algo que você mexe, por exemplo, algum recurso que você mexe, a princípio você acha que aquilo ali não vai afetar outra parte da empresa, ou outras, a imagem da empresa lá fora, ou seja, que você tem que entender de que tudo está interconectado, de que na verdade tudo isso aqui faz parte de um todo, tá? O outro, gente, é um conceito de homeostase. Ou seja, de que o sistema ele busca o equilíbrio. Tem um caso simples que vocês vão entender logo. Por exemplo, o que acontece quando a gente está com febre? A gente fica quente, não é verdade? Quando a gente fica com febre, qual é a reação do nosso organismo? O suor. Ou seja, o que é o suor, gente? É você tentar ali abaixar a temperatura. Ou seja, aquela reação nossa, do nosso corpo, é uma reação buscando o quê? Que o nosso corpo volte ao equilíbrio, aos 36 graus lá que a gente tem que ter. Ou seja, o que se diz, quando a gente está falando de sistemas, que a homeostase, ela ocorre em todos os sistemas, e não só no corpo humano ou na natureza. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que começa a vender muito, o produto dela está bombando, o que pode acontecer, que a gente diria seria a homeostase? Gente, vamos imaginar que você começa a produzir muito, você não tem como o quê? Contratar gente tão rápido, treinar, não tem como construir uma indústria, uma fábrica de uma hora para outra. Então, provavelmente, o que vai começar a ocorrer? Você vai começar a atrasar entrega, ou o teu produto vai começar a piorar de qualidade. Então, naturalmente, se você não cuidar, o quê? O próprio sistema busca o equilíbrio. Você gera uma situação onde o teu produto vai piorar, tuas entregas vão atrasar e o próprio público vai deixar de comprar de você. Tá? Então, a homeostase é essa teoria, esse conceito de que o sistema busca o equilíbrio de alguma forma ou de outra. Tá?
Vamos ver outros dois conceitos que são bem relacionados, que é o de entropia e da entropia negativa. Entropia já é o contrário, é a tendência de qualquer sistema de se desintegrar. Ou seja, se você deixar aquele sistema parado, a tendência dele é ele ir envelhecendo, ele ir piorando, ele ir apodrecendo. Ou seja, se você não se preocupar em ter essa recarga positiva, ou seja, de continuar suprindo ele de recursos, de energia, de seja lá o que for necessário para que aquele sistema continue operando, ele vai se desintegrar. Já a entropia negativa é o contrário. Ou seja, preste bem, porque normalmente isso é cobrado, isso é bem pegadinha. A entropia negativa, na verdade, ela é positiva. Ou seja, a entropia negativa, ela traz o que? Energia nova para o sistema, evita com que ele se desintegre. Tá? Então a entropia é a tendência dele se desintegrar, e a entropia negativa é o que? É o contrário, é o reforço. É você pôr energia de volta naquele sistema. E por fim, o conceito de equifinalidade, que é um conceito que é bem, a gente vai falar bastante dele, tanto na teoria de sistemas quanto depois na teoria de contingências, que é exatamente essa ideia de que não tem um caminho só. Não tem uma solução única, uma solução padrão. Você pode atingir os mesmos objetivos de caminhos diferentes, de modos diferentes. Então, na verdade, não tem receita de bolo. Não tem um caminho só. Cada um pode atingir os mesmos objetivos de caminhos diferentes, de modos diferentes. Ok? Não existe o que a gente dizia, por exemplo, na teoria do Taylor, que existe aquela maneira certa de fazer um trabalho. Existem diversas maneiras com que pode ser feito aquele trabalho. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, vamos começar a comentar as questões relacionadas à teoria de sistemas. Daqui a pouco eu volto. Abraço para vocês aí. Até mais.